a implantação da nuvem da Justiça Federal, a NUGEF. Equipamentos de última geração serão alocados neste tribunal, que fica responsável por sua guarda e manutenção, com todos os custos da operação arcada pelo Conselho da Justiça Federal. Em sua fase final, o NUGEF possibilitará a alocação de dados e serviços em diversos servidores remotos e interligados, localizados em vários pontos do território nacional. Trará a otimização dos recursos humanos, orçamentário e tecnológico, proporcionando garantia de confiabilidade, integridade e disponibilidade das informações dos serviços dos sistemas essenciais da Justiça Federal. O essencial apoio do TRF3 coloca a Justiça Federal na vanguarda da evolução tecnológica. Nós vamos assinar primeiro? Então, vou assinar aqui e... Nós estamos, na realidade, começando aqui em São Paulo, por implementar a nuvem da Justiça Federal. E por que escolhido? Porque nem todos os TRF ainda estão preparados para receber a nuvem. Hoje nós temos São Paulo e o segundo será A quarta região. a quarta região, que estão prontos para receber. Segundo a avaliação do setor de tecnologia. Esse aqui acho que é ótimo. Vamos ao médico, esse também para assinar. São nossos aqui, Deixa eu assinar o anexo, né? Você não quer tirar uma foto com a Ana Maria? Ela está assinando. Vamos tirar uma foto? Vamos Ela está assinando. convocar a desembargadora Terezinha para vir assinar o... Ela já está. Ah, já está assinado. Aí ela Está vai tirar assinado. a foto. Depois aqui tiramos uma foto. Denise. Não veio sem plano de trabalho, né? Não tem problema. Deixa eu assinar. Que aqui nós vamos só fazer. Você quer tirar com ela? Tem uma bandeira, né? Vamos Leva tirar o a termo, foto. né? Tirar Leva o aqui termo na pra bandeira. você. Essa bandeira azul aqui é do Cruzeiro. Está faltando o doutor Fernando da Juf, mas tem 5 minutos. Eu vou começando a abrir, porque nós vamos ter que ainda inaugurar o centro. A gente ganha um tempinho, aí deve estar chegando. Deixa eu começar por aqui mesmo. Bom, inicialmente, saúdo os conselheiros que integram este colegiado, a ministra Maria Tereza Rocha de Assis, membro efetiva do Conselho, o ministro Antônio Carlos Ferreira,
o ministro Vilas Boas Cueva, o ministro Sebastião Reis Júnior, o desembargador federal Carlos Moreira Alves, da primeira região, Reis Fried, da segunda região, Terezinha Caseta, na sua sessão de despedida, né, presidente da terceira região, o desembargador Vitor Luiz dos Santos Lau, presidente da quarta região, o desembargador Vladimir Carvalho, da quinta. Igualmente saúdo, não está aqui ainda, mas fica saudado, o juiz Fernando Marcelo Mendes, presidente da JUF, doutora Margarete Cássia Lopes, representante do Conselho Federal da OAB, que a doutora Margarete já chegou? Também ainda não. Ainda não. O doutor Alcides Martins, sempre querido amigo da magistratura, representante do Ministério Público Federal, a juíza federal Simone Lemos Fernandes, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal. Cumprimento todos os servidores do Conselho da Justiça Federal e do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Saúdo também senhoras e senhores que acompanham a sessão, senhoras e senhores advogados e advogados. Verifico que o quórum está preenchido, declaro aberta a sessão ordinária deste Conselho, submeto a ata da sessão anterior à aprovação do colegiado. Estando todos de acordo, então, declaro aprovado. Eu acredito que nós podemos dar início ao julgamento. Aguardar 5 minutos. Eu vou aguardar um pouquinho. Vamos começar. O discurso da homenagem da É. presidente. O Fernando deve querer ir de São Paulo, né? Vamos aguardar. Mas não tem problema. Em 5 minutos aqui, vamos chegar. Esse é qual? O número 1 da pauta, acho que podemos começar, não tem problema. O número 1 da pauta é referendo às resoluções 607, 608, 609 e 610, que tratam das solicitações de abertura de crédito adicionais encaminhadas pelo TRF com vista a atender às despesas de custeio, projeto pessoal e de benefício referente ao mês de dezembro de 2019. Aqui nós estamos, então, homologando, referendando, o Conselho está referendando à unanimidade. O número 2 é o referendo à resolução CJF 615/2019, que dispõe sobre o procedimento relativo à programação financeira, alterações do plano orçamentário e detalhamento do elemento de despesa para pagamento da folha pessoal e de despesa de custeio de capital. Né? Também, como já não há destaque, eu estou aqui que o Conselho, por unanimidade, decidiu referendar. O número 3 é o referendo da resolução CJF 618/2020, que dispõe sobre a alteração da estrutura orgânica do Conselho da Justiça Federal. Também não tendo destaque, proclamo o resultado, o Conselho, por unanimidade, decidiu referendar a referida resolução. O número 4 também é a proposta de resolução que dispõe sobre a aprovação do Estatuto da Atividade e Auditoria Interna da Justiça Federal. Também não tendo destaque, estou proclamando o resultado. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a proposta de resolução. O número 5 é o relatório final da auditoria realizada no Tribunal Regional Federal da Primeira Região,
pela Secretaria de Auditoria Interna do Conselho da Justiça Federal, abrangendo as matérias de licitações e contratos, sustentabilidade pessoal. O Conselho, por não tendo destaque também, proclama o resultado. O Conselho decidiu, por unanimidade, aprovar o relatório final da auditoria no âmbito administrativo do TRF da Primeira Região, acolhendo-se as recomendações propostas nos termos do voto do relator. Que era servidora do CJF. Doutor Fernando, nós só lemos aqui, aprovamos aquilo que parte burocrática, resoluções, não julgamos nenhum processo ainda, tá bom? Só para adiantar que nós pretendemos antecipar o voo por causa da chuva. Então, o número 7 é o relatório de execução do Plano Anual de Vistorias Técnicas da obra, pavimento do exercício de 2019. Também não tendo destaque, o Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar o relatório da execução das vistorias previsto no Plano Anual de Vistoria Técnica das obras do exercício 2019, acolhendo-se as recomendações propostas. A número 8 é a proposta de resolução que dispõe sobre a conversão de 1/3 de férias do magistrado. Essa ficou retirada de pauta, por indicação do relator. A número 9 é o procedimento de controle administrativo com pedido de liminar apresentado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJU, em face da decisão do órgão especial do TRF da Terceira Região, a qual denegou pedido de afastamento formulado pelo magistrado. Da relatoria da Maria Tereza. Hein? Da relatoria. Aqui é da relatoria da conselheira da ministra conselheira Maria Tereza de Assis Moura. Aqui também não tendo destaque, o Conselho, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente o pedido, superando o óbito jurídico levantado pelo TRF3 ao afastamento da magistrada e determinando que aquele tribunal prossiga na análise dos demais requisitos exigíveis ao reconhecimento do direito postulado. Esse também é da ministra Maria Tereza. Esse aqui também, agora estamos nos processos da ministra, relatoria da ministra Maria Tereza. Esse aqui é o 15, 10? Estamos no 10. É o 10. Aqui é o recurso administrativo apresentado pelo magistrado da 14ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, visando a revisão da decisão proferida pelo Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da Região, que negou o pedido de teletrabalho. Aqui, por proposta da relatora, não tendo destaque, estamos aprovando que o Conselho, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso administrativo apresentado pelo juiz federal Cláudio Girão Barreto, nos termos do voto da relatora. Nós vamos continuar com os processos inscritos primeiro. Tá? Okay. O número 11 é agora da relatoria do ministro Carlos Moreira Alves. Pedido de providência formulado pela advogada Amanda de Souza Saboia, com o objetivo de afastar a suposta ilegalidade existente no artigo 29 da Resolução 458 de 2017, relativamente à incidência de imposto de renda sobre as sessões de crédito. Após o voto do relator pela improcedência do pedido, pediu vista antecipada o conselheiro Antônio Carlos Ferreira. Aguardam os demais. O número 12, proposta de alteração do dispositivo da resolução CJF 126, de 22 de novembro de 2010, a fim de que seja regulamentada para fins de adicional de qualificação a hipótese de participação do servidor em ações de treinamento com duração inferior a 8 horas, que tenham sido autorizadas ou custeadas pelo órgão, sem exigência de compensação de horário por parte do servidor. O Conselho, aqui também não tendo destaque, proclama o resultado. Relatora Terezinha Cassetto. O Conselho, por unanimidade, decidiu sobrestar o processo nos termos do voto da relatora. Também ainda da relatoria da conselheira Terezinha Cassetto, número 3, proposta de alteração do dispositivo da Resolução 126, de 22 de novembro de 2010, a fim de estabelecer regras mais precisas quanto à concessão de adicional de qualificação
para casos de ações de treinamento realizadas à distância, cujos certificados não indiquem a pauta no início do termo. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a minuta de resolução, que altera a Resolução 126 de 2010, para melhor disciplinar as exigências para aproveitamento de eventos de capacitação realizados com metodologia à distância. Esse aqui a gente aprovou regulamentar e não a minuta em si. A gente vai modificar a minuta. O número 14, também de relatoria da desembargadora Terezinha Caceta, a conselheira desembargadora Terezinha Caceta, consulta formulada TRF da 4ª Região sobre viabilidade da instituição do estágio remunerado para estudantes de pós-graduação. O Conselho, por unanimidade, decidiu regulamentar a concessão de estágio a estudante do curso de pós-graduação na área de tecnologia da informação no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo grau. Só tecnologia de informação. Tecnologia da informação. Ali foi destacado isso, só nessa área. Agora, os processos em mesmo, número 1, da relatoria da conselheira ministra Maria Tereza Assis Moura, o exercício de competência delegada nas ações previdenciárias interpostas no artigo 2º, parágrafo 1º da resolução CJF 603, de 2019. Aqui não tendo destaque, então vou proclamar o resultado. O Conselho, por unanimidade, decidiu aprovar a recomendação da Corregedoria Geral, no sentido de que a fixação da competência delegada nas ações previdenciárias seja orientada pela distância das subseções judiciais com relação às comarcas estaduais, sendo irrelevante para essa finalidade a distância daquelas primeiras com relação ao município de residência do autor. Ainda em mesa, o processo de relatoria do conselheiro Antônio Carlos Ferreira, consulta do TRF da 2ª Região sobre o procedimento a ser adotado na hipótese de servidores que percebam cumulativamente a gratificação de atividade externa e a vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, decorrente da função de execução de mandatos. O Conselho, por maioria, decidiu responder à consulta formulada pelo TRF da 2ª Região, no sentido de divergir parcialmente da relatora, a fim de atender às exigências do próprio órgão de controle externo, de identificar os indícios de irregularidade, separando-se aquilo que a Corte de Contas reconhece como regular e prosseguindo-se no quanto ela entenda como irregular. Uma vez ultimados os procedimentos e definidas possíveis irregularidades a serem corrigidas, instauram-se, então, os competentes processos administrativos, sérios e simplificados, na medida do possível, para a defesa do interesse de cada situação específica em relação à providência antecipada pela Corte de Contas. Vencido o relator, o conselheiro Antônio Carlos Ferreira e a conselheira Maria Tereza de Assis Moura. Chegou o representante da OAB. Cadê o nome dela? Cadê ela? É à esquerda, à esquerda. Eu dou as boas-vindas à doutora Margarete Cássia Lopes, que representa o Conselho Federal da OAB, e seu nome cumprimento também aqui todos os advogados presentes. Acabamos? Falta só 2 mesas aqui. Temos mais 2 mesas. É a mesa. Esse aqui é de férias de servidor. Bom, aqui mesa, processo número 3, o 36, 2019, 4.90.8.000, o assunto é a indenização de férias em virtude de dispensa do cargo em comissão ocupado por servidor do quadro pessoal do Conselho da Justiça Federal. Após o voto visto da conselheira Terezinha Caceta,
Após o voto da conselheira Terezinha Casado, pediu o visto antecipado do conselheiro João Otávio de Noronha. Eu estou pedindo, aguardam os demais. Esse é o último. E tem um outro, conselheira Terezinha Casado, tem mesa, consulta formular do TRF da 4ª acerca do limite temporal do alcance da decisão que admitiu o cômputo do período de licença por motivo de doença em pessoa da família, como de efetivo exercício para fins de cumprimento do requisito de exercício da função em cargo comissionado exigido pelo artigo 193 da Lei 8.112 e a consequente recuperação da respectiva parcela aos proventos de aposentadoria. Já discutimos e chegamos após o voto visto apresentado pelo conselheiro Vladimir Carvalho, pediu visto antecipado o conselheiro Carlos Moreira Alves, aguardo os demais. Bom, na vida, os momentos ocorrem em ciclos. Nós temos o nosso ciclo da juventude, de criança, de adolescente, da terceira idade. São vários ciclos. E na vida profissional não é diferente. Está chegando ao fim o ciclo de gestora do Tribunal Regional Federal, da conselheira Terezinha Casseta, e, consequentemente, chega ao fim o seu ciclo de participação no Conselho da Justiça Federal, após 2 anos de brilhante atuação aqui. Encerrado os trabalhos da sessão, a primeira até de 2020, lembro que coincidiu com a última da qual participa uma querida integrante do órgão, a conselheira Terezinha Casseta, que conclui sua participação no colegiado, deixando sua marca de profunda dedicação, notável eficiência e grande espírito colaborativo. Posso afirmar, sem hesitação, que seus ricos conhecimentos engrandeceram sobremaneira os nossos julgamentos. Na presidência do TRF3, Sua Excelência dedicou incansáveis esforços para entregar uma justiça mais séria e efetiva à sociedade. O fato é de reconhecimento consensual entre seus pares e os servidores dessa casa, que dão notícia de expedientes que se iniciam na parte da manhã e adentram, não muito raramente, no período noturno. O que posso atestar é que o último despacho recebido pelo CJF da lavra da ilustre conselheira foi assinado às 22h56 do dia 7 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira. Só não posso garantir que foi a última tarefa realizada por Sua Excelência naquele dia. Ainda bem que juiz não tem direito à hora extra. Entusiasta que é das novas tecnologias de informação e comunicação, a presidente Terezinha Casseta conduziu o TRF3 a praticamente completar 100% da jurisdição do PJR. Sob sua orientação, o tribunal também já está julgando mais processos eletrônicos que físicos. Foram mais de 66 mil julgamentos só em 2019. As sessões de julgamento no formato virtual, que trazem celeridade aos feitos, são uma realidade em quase todos os órgãos julgadores da Corte presidida pela eminente conselheira. Todas as subseções daquele regional dispõem hoje de equipamentos de videoconferência de excelente qualidade. E como não poderia deixar de ser, o crescimento do número de sessões eletrônicas mostrou-se robusto. Foram realizadas 40 sessões em 2017, 118 em 2019. Em 2019, até o mês de setembro, aconteceram 147 sessões virtuais. Com olhos para o futuro, a presidente Terezinha não deixou de cuidar da preservação do passado, firmando parceria com a Universidade de São Paulo para a criação do Centro de Memórias, que hoje será inaugurado. Esta relevante iniciativa
certamente possibilitará avanços inestimáveis na preservação adequada da história da Justiça Federal e do Brasil. Como cara conselheira Terezinha Casseta, em nome dos demais membros que integram o plenário do Conselho da Justiça Federal, desejo-lhe sucesso em seu retorno à jurisdição na terceira região da Justiça Federal. Tenho certeza que a maestria com a qual Vossa Excelência desempenhou simultaneamente as funções de conselheiro do TJF e presidente do TRF3 garantirá que seus novos desafios sejam coroados de plenos êxitos. Assim, eu convido a ministra Maria Tereza a entregar uma placa de homenagem do Conselho da Justiça Federal à presidenta Terezinha Casseta. Muitíssimo obrigada por tudo, hein? Bom, penso que agora é hora de dar a palavra à homenageada. Muito obrigada, ministro-presidente João Otávio Noronha, pelas palavras gentis, que, como me convém, eu vou acreditar em pelo menos um décimo de verdade nisso tudo. Realmente foi uma honra muito grande participar deste conselho, onde fui recebida com sempre muita generosidade, com muita colaboração por todos os colegas. O ambiente de trabalho aqui neste conselho é dos mais saudáveis. Nós temos, sob a batuta do senhor presidente, toda a condição, toda a autonomia, e discutimos os assuntos todos com muita profundidade, e há realmente uma colaboração muito grande entre todos os conselheiros, de forma que procuramos prestar o melhor serviço. Então, eu teria que também me dedicar muito para poder chegar à altura dos meus pares aqui no Conselho, o que era efetivamente uma missão muito difícil, mas dei o meu melhor. E, da mesma forma, na presidência deste tribunal, que é um tribunal grande, de movimento processual bastante intenso, realmente me dediquei bastante, mas pude contar sempre com a colaboração inestimável dos meus colegas desembargadores, que sempre me auxiliaram em todas as tarefas, e especialmente dos nossos servidores, que não mediram esforços para fazer o melhor pelo Tribunal de Justiça. E, de fato, nos empenhamos muito em trazer o tribunal para o futuro, especialmente na questão da inovação, da tecnologia. Tivemos uma ação muito forte de digitalização de processos, porque os processos antigos do tribunal, ainda em mídia de papel, eram um volume muito grande. Então, nós, até com o auxílio do próprio CNJ e depois com recursos próprios, conseguimos digitalizar uma grande parte do nosso acervo. Isso nos possibilitou, além da economia em si, pelo abandono do papel e por gerar a possibilidade de redimensionar os setores e ocupar menos espaços com os processos eletrônicos, mas também de implantar um novo sistema de funcionamento de varas. Nós instalamos há poucos dias, na subseção de Santos, um modelo novo, que é um projeto piloto, em que funcionaremos com centrais de processamento eletrônico, que servirão a várias varas e que podem ser, inclusive, regionalizados, de modo que servirão a várias subseções. É um projeto em experiência, mas que foi gestado durante um longo tempo, com participação de
de magistrados, de servidores, e temos uma crença muito grande de que ele funcionará a contento. Isso vai mudar totalmente o perfil da Justiça Federal. Também vamos inaugurar na semana que vem o Laboratório de Inovação, que já é um sucesso na primeira sessão, na primeira instância da terceira região, tem produzido muitos frutos, e agora no tribunal também teremos o nosso. De modo que sabemos que o futuro é tecnológico e estamos avançando para isso, e com isso estamos efetivamente conseguindo muitos ganhos. Mas tudo isso só se faz, obviamente, com colaboração de todos. Por isso é que eu rendo minhas homenagens e meus agradecimentos a todos os servidores, aos desembargadores, aos juízes da terceira região, que me deram essa oportunidade e me auxiliaram, e especialmente nesse momento a todos os conselheiros, que sempre me acolheram muito e colaboraram para que o meu trabalho pudesse ser feito da melhor forma possível, dentro das minhas condições. Meu sincero agradecimento a todos. Eu proponho que a próxima sessão seja realizada no dia 16 de março, às 14 horas, na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. Agradeço, desembargadora Terezinha, a acolhida da presidência deste tribunal, o apoio de sua área administrativa e de todos os servidores e magistrados deste tribunal que tornaram possível a realização dessa sessão. Agradeço a presença de todos e declaro encerrado. Pois não. Atraso na chegada, porque eu tive um almoço com os colegas da JUF, a gente acabou fazendo uma reunião, então me desculpe pelo atraso, porque acabou sendo antecipada o início da sessão, só para justificar. Em relação à doutora Terezinha também, eu gostaria aqui de render as mesmas homenagens. Havia até uma placa para entregar para a senhora, mas, em razão da antecipação, farei oportunamente, mas com reconhecimento dessa parceria que nós temos. Algumas divergências, mas a parceria e o diálogo que é sempre importante. A JUF, e quando fui presidente da JUFESP, também sempre tivemos esse diálogo com o tribunal. Então, oportunamente entrego em mãos para a senhora. Em relação à questão do item 8, ministro, que a gente conversou de manhã, do adiamento, houve agora uma reunião da JUF, até pela transparência, nós entendemos que é necessário levar de novo o tema ao CNJ. Já houve uma decisão do CNJ, do ministro Toffoli, garantindo a marcação das férias, porque os colegas já estão em férias, essa matéria é pendente, tem criado uma grande ansiedade na carreira. Então, está sendo garantida a conversão com base na liminar do ministro Toffoli numa reclamação, e a ideia nossa é levar para que isso seja definido, uma vez que a Justiça do Trabalho e a Justiça do Distrito Federal também já regulamentaram a matéria, para que a gente possa superar essa questão e continuar trabalhando sem essa discussão que se prolonga aí nos últimos 7 meses. Então, a diretoria fez um almoço, uma reunião, e decidiu levar essa matéria ao CNJ para que seja fixado um prazo. Ou a resolução é válida e tem que ser cumprida, ou não é, porque não é, assim, na nossa visão, não pode alguns órgãos do Tribunal da Justiça cumprirem e outros órgãos não cumprirem. Então, para nós é importante essa unidade da magistratura, porque isso cria um desgaste interno muito grande, que é ruim para todos e enfraquece a magistratura. Então, até pela transparência, ministro, que sempre marcou a nossa relação, eu queria deixar isso registrado também. Ok. Essa é uma questão que nós já decidimos não deliberar hoje, e o CNJ haja como quer, né? Como ele entender necessário. Eles que se responsabilizam pelos atos que praticarem, como nós responsabilizamos por aquilo que decidimos aqui. Mas, feito isso, eu declaro encerrado esta sessão. Agora vamos para a inauguração já direto. Muito obrigado à presença de todos.